Como emagrecer de vez em 3 passos simples. Hoje eu quero trazer uma reflexão que pode nos ajudar a tornar o processo de emagrecimento mais natural e mais duradouro. Acaba que ao longo desses 20 anos treinando, a gente acaba adentrando um pouco na parte de nutrição, porque quando a gente quer performar melhor, quer ganhar massa, quer perder gordura, a gente não depende só do treino, a gente depende da alimentação também. Na verdade, a gente depende até mais da alimentação do que do treino quando a gente quer emagrecer, porque pelo simples fato que é muito mais fácil economizar calorias do que gastar calorias. É muito mais fácil eu deixar de comer, por exemplo, 500 calorias do que eu fazer um exercício físico que vai me gastar 500 calorias a mais. Então, se é mais fácil economizar do que gastar as calorias, é mais importante então a dieta do que o treino no processo de emagrecimento. Inclusive, você pode não treinar, se tiver ter uma boa dieta adequada ali, emagrecer muito mais do que às vezes se você não muda em nada a sua dieta e simplesmente começa uma atividade física. Então, quando a gente adentra nesse mundo do treinamento esportivo, a gente acaba também entrando em certo grau nos estudos de nutrição. E eu lembro que quando eu comecei a treinar, há 20 anos atrás, tinha uma regra que era uma regra quase que de ouro. Hoje já é bem questionada, né? Mas há 20 anos atrás era quase que uma verdade universal. O tal de comer de 3 em 3 horas. A lógica era que se você não comesse, seu corpo ia entrar num estado de falta de alimento, e aí ele ia achar que ia faltar alimento, então ele ia começar a estocar toda a gordura possível. Então, se você não quisesse engordar, você deveria comer de 3 em 3 horas. Era um dos raciocínios que tinham, né? E eu lembro que eu fiquei usando isso à risca. E era engraçado que eu cheguei a fazer até umas 9 refeições no dia. Eu lembro que eu cheguei ao absurdo de acordar de madrugada para poder comer, para poder não ficar muitas horas sem comer. Tão bitolado que eu fiquei. Além disso, eu também fazia algumas coisas bem. Hoje eu acho bem contraintuitiva, né? Mas para a lógica aí do 3 em 3 horas, então deu 3 horas. Não comi nada, não tem comida. Me dá uma bala, me dá um doce, me dá um refrigerante, me dá o que tiver na minha frente. Não posso ficar mais de 3 horas sem comer. E é pra você ver, você quer umas poucas, você não quer acumular gordura. E aí você vai comer um doce, um refrigerante, alguma coisa só porque deu 3 horas? Não faz sentido, né? Pois é, mas era uma. Hoje pode parecer uma coisa até idiota da gente falar, mas na época era quase que uma verdade universal isso de comer de 3 em 3 horas. E ao longo desses anos eu testei várias coisas. Já testei desde dieta carnívora, a dieta vegana, desde comer de 3 em 3 horas a fazer jejum intermitente. Tem até um relato aí no meu canal que eu fiquei 5 dias em jejum, 120 horas. Então assim, eu já fiz dieta de só comer fruta, já fiz todo tipo de dieta possível. E ao longo dessa minha jornada, eu observei que no final das contas existem 3 passos simples se a gente quiser emagrecer de uma maneira natural, sustentável e permanente. Para a gente trazer esse raciocínio, primeiro eu gostaria de compartilhar algo que às vezes é muito comentado, né? 2 tipos diferentes de pessoas. Um tipo que não pode nem ver a comida, só de ver já engorda. O outro come aquele tantão de comida e é o magro de ruim. Como que eu posso então sair desse aqui que só de ver um salgadinho, um docinho, ver uma comida, eu já engordo, para esse outro tipo de pessoa que come e é o magro de ruim, não engorda? Como
fazer isso, sair de quem come pouco e engorda para quem come muito e é magro. Então, tem um pouco a ver com isso, mas 3 passos principais. E o primeiro é o mais importante. Sem ele, não adianta fazer os próximos 2, mas o primeiro e mais importante é comer os alimentos feitos por Deus. Basicamente, existem 2 tipos de alimentos: os alimentos feitos por Deus e os alimentos feitos pelo homem. Quanto mais o homem modifica ou mexe num alimento, até não é alimento mais, vira produto alimentício, né? Então a gente tem alimento e produto alimentício, na verdade. E quanto mais o homem processa, na grande maioria das vezes, pior ele fica. Simplesmente porque o homem é ganancioso. Enquanto o alimento feito por Deus serve para nos nutrir das mais diversas formas que o alimento pode nutrir, seja energética, nutricional, volumétrica, emocional, enfim, todas as formas possíveis, tudo empacotado numa coisa só. O produto alimentício, né, feito pelo homem, ele geralmente, na maioria dos casos, tem um viés muito forte da ganância. O homem quer ganhar mais. Então, isso traz três malefícios, digamos assim, 3 características que tornam os produtos alimentícios não tão relevantes para a nossa saúde. O primeiro deles é que para a indústria alimentícia, quanto mais a gente comer, melhor, porque a gente está consumindo mais o produto dela. E quanto mais a gente consome o produto dela, mais ela lucra, mais ela ganha. Se quanto mais a gente comer, melhor, a indústria alimentícia acaba colocando realçadores de sabores, químicas e etc., que vão fazer que a gente coma mais. Seja por um viés ali químico, seja por enganar o nosso cérebro de alguma forma, enfim, vários mecanismos que vão fazer a gente comer mais. E se a gente comer mais, a gente engorda. A gente engorda a nossa pança e engorda o bolso da indústria alimentícia. Segundo ponto, a gente precisa ter uma saciedade nutricional. Então, por mais que às vezes o alimento, o produto alimentício dê uma saciedade energética, é muito fácil você consumir essas calorias que você precisa, num pacote de biscoito, por exemplo, ele não vai te dar a sua necessidade nutricional, ou seja, as vitaminas, minerais que o seu corpo precisa. E a partir do momento que o seu corpo está em deficiência com aquilo, qual é a maneira que o seu corpo conhece para ter esses nutrientes? É comendo. Se é comendo, ele vai te dar fome. Então você come, você já atingiu a sua cota energética, mas você continua com fome, porque o seu corpo não está dando aquela fome por uma questão energética, é por uma questão nutricional. Então você continua com fome, e aí você acaba comendo mais. E aí você come mais, e aí você acaba consumindo mais caloria, novamente, mais do que a gente precisa. O terceiro problema dos produtos alimentícios, que eu não gosto nem de chamar de alimento, são também a questão da saciedade volumétrica, que eles não dão. Por exemplo, é muito fácil você comer 700 calorias num pacote de biscoito. Você abre um pacote de biscoito, come e praticamente é como se não tivesse comido. Ele não te saciou, não pesou seu estômago, então você fica de boa. E se falar para você comer outro, você até comeria. Agora, come 700 calorias de arroz, feijão e carne. Vai ser uma boa pratada. Você vai preencher o seu estômago. Você vai dar uma saciedade, além da saciedade nutricional, ela vai te dar uma saciedade volumétrica. Você vai comer um volume muito grande de comida. E aí a gente começa a entender um ponto das pessoas que comem pouco e engorda versus as pessoas que comem muito e emagrecem. Porque do ponto de vista volumétrico, a pessoa que comeu ali a pratada de arroz, feijão,
ela comeu mais do que quem comeu o pacote de biscoito. Só que porque o pacote de biscoito é pacotinho, 700 calorias. Às vezes, dependendo do prato, a pessoa vai ter que comer umas 2 pratadas aí de arroz e feijão. A gente fala assim, não, aquela pessoa come bastante, né? Come bastante ou como é que ela é magra? É, mas em caloria foi a mesma coisa. Então, quando a gente começa a observar os alimentos feitos por Deus, a maioria ele tem um volume maior do que os produtos alimentícios. Os produtos alimentícios geralmente são muito concentrados. Então, acaba que, além deles não darem a sociedade nutricional, eles não dão a saciedade volumétrica e ainda por cima eles são cheios de química para enganar o nosso cérebro, para dar vontade de a gente comer mais. Ou seja, 3 elementos que fazem a gente comer muito mais do que energeticamente necessário. Então a gente vai ficando gordo e desnutrido. Porque por mais que a gente coma mais dele, ainda assim eles não conseguem nos nutrir. Então a gente fica um gordo desnutrido. Então o primeiro passo dos 3 para poder emagrecer de forma natural, sustentável e permanente seria, o primeiro passo de todos seria comer os alimentos feitos por Deus e evitar ao máximo os produtos alimentícios feitos pelo homem. E esse é o principal, porque sem desse não adianta a gente partir para os outros 2. O segundo passo então seria comer enquanto você tem fome. Então você vai comer até você ficar satisfeito. Deu fome, você come. Quanto que você come? Até ficar satisfeito. Parece uma coisa assim, não, eu vou comer o tanto que eu quiser? É o tanto que você quiser. Mas é o tanto que você quiser de comida feita por Deus. É diferente. Porque a comida feita por Deus é a comida que realmente vai te saciar. É a comida que o seu corpo sabe o tanto que ele precisa para poder chegar num equilíbrio ali do saudável. Então, basicamente, você vai comer o tanto que você quiser, o tanto que você sentir fome. Se a gente observa na natureza, os animais que estão na natureza, comendo a comida que eles deveriam comer, a que foi projetada naturalmente para eles comerem, que não tem intervenção humana, a maioria está no seu percentual de gordura saudável. Seja esse percentual alto ou baixo, está o normal saudável para aquela espécie. Da mesma forma, seria com a gente. Porque aqueles animais, eles não têm um relógio para poder falar. Ó, tá na hora de comer, já deu 3 horas. Tem que comer de tantas em tantas horas. Ou tem que comer café da manhã, almoço e janta. Tem uma convenção da hora que tem que comer. Não. Eles comem quando tem comida disponível. E eles comem o tanto que eles precisam para ficar satisfeitos. Se tiver comida e estão satisfeitos, eles não vão necessariamente comer. Eu outro dia estava vendo um documentário com meu filho sobre os leões, e aí parte dos leões estava cheia e parte lá foi comer lá o que eles tinham abatido lá da caça. E falando, os outros não estão com fome, porque eles comeram outro dia e eles estão satisfeitos. Então, basicamente, quando a gente começa a comer a comida feita por Deus, naturalmente a gente consegue atingir uma saciedade mais natural, uma saciedade dentro dos limites energéticos que o nosso corpo precisa. E assim a gente consegue então chegar no terceiro ponto, que é não comer quando não está com fome. Então eu não vou comer porque deu 3 horas, eu não vou comer porque agora é a hora de tal refeição convencionada. O que acontece? Se eu começo a escutar o meu corpo e comer quando ele quer, e também deixar de comer quando ele não quer comida, o nosso corpo é muito mais inteligente que a gente racionalmente tentando calcular o que eu preciso comer, quantas calorias, carboidrato, gordura, proteína, o que é. É muito difícil a gente racionalmente pensar isso. A nossa vida é muito dinâmica, nosso corpo é muito dinâmico, mas ele sabe fazer essa conta. Então a gente deveria preocupar apenas em observar o que o nosso corpo está nos falando. É para comer, não é para comer. E quando tiver esse sinal, comer, na maioria das vezes, comida feita por Deus. Comida da menos processada possível, menos mexida pelo homem possível. Toda comida feita pelo homem é ruim? Todo produto alimentício feito pelo homem é ruim? Não. Mas, na maioria das vezes, sim. Então, na dúvida, se você sabe se aquele alimento é bom ou não para você, se aquele produto alimentício é bom ou não para você, opte por
pelo jargão, desembale menos, descasque mais, coma mais alimentos produzidos pelo homem, coma alimentos que tem poucos, que não tem rótulo, ou que se tem rótulo ele tem poucos ingredientes. Geralmente é esse tipo de alimento. Então, para a gente recapitular, 3 passos simples para a gente poder emagrecer de uma maneira mais sustentável, natural e permanente. Porque o nosso corpo vai saber o tanto que a gente precisa estar, qual percentual de gordura a gente precisa estar para a gente estar saudável. Então, naturalmente, a gente vai ficar naquele percentual ali. E 3 passos simples: comer a comida feita por Deus, comer quando a gente está com fome, o tanto que a gente quiser até ficar satisfeito, mas só quando a gente está com fome. Quando a gente não está com fome, a gente não vai comer. Simples assim, são esses 3 passos. Se esse vídeo foi relevante para você, considere dar aquela curtida, fortalecer aí o canal, se inscrever e compartilhar esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que está precisando escutar isso. Se você tem dúvidas sobre esse tema, se você gosta de vídeos assim, deixe também a sua opinião nos comentários, deixe aqui sobre o que você gostaria que eu falasse, porque a minha missão com este canal é tentar tornar a vida de vocês o mais saudável possível dentro daquilo que eu puder fazer para ajudar. Tranquilo? Tamo junto e até a próxima.